Tirado do comando do Rio de Janeiro por suposto desvio de verbas destinadas à luta contra a Covid-19, o governador Wilson Witzel apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para retornar às funções no Executivo Fluminense. O recurso, protocolado pela defesa de Witzel, objetiva derrubar a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que afastou o governador do Palácio Guanabara por 180 dias. Segundo Witzel, a justiça está sendo usada para perseguir governadores. Conforme os advogados do governador, há questões que não estão claras no trâmite que levou ao afastamento de Witzel. Por exemplo, se é necessário existir uma denúncia recebida previamente contra o governador antes de ele deixar o cargo temporariamente. Além disso, eles querem também uma definição jurídica sobre o quórum necessário para validar a decisão de afastamento, se seria um quórum de 2/3 dos ministros ou formado por maioria simples. A decisão tomada na última semana pelo STJ foi o recurso vai ser analisado pelo ministro Dias Toffoli. Isso porque o tipo de recurso apresentado pela defesa de Witzel, uma suspensão de liminar, é de competência da presidência da Corte. Fiuza. Não, eu acho que é esperada a decisão, né? Porque, de fato, o que aconteceu ali... acho que eu perdi o retorno, vou continuar falando. O que aconteceu ali foi uma decisão monocrática, né? Como nós anotamos aqui na sexta-feira. Então, o problema passa a ser o seguinte: o plenário do STJ vai manter essa decisão? Eu acho que a legitimidade dela depende dessa confirmação, e nós já falamos aqui exaustivamente sobre a quantidade, a torrente, né, de indícios, de crimes, de delitos cometidos no Covidão do Rio de Janeiro. Tem uma delação indicando Witzel como um provável comandante do esquema, né? Agora, uma decisão monocrática de um tribunal superior é muito arriscada porque pode criar um precedente. Do jeito que o STF está agindo, né, com decisões monocráticas e muitas delas arbitrárias, nós criamos um precedente aí do judiciário começar a decidir quem pode governar cada estado, cada cidade e quem não pode. Ô Zé Maria, e antes de passar para você, eu trago aqui os resultados de uma enquete que nós fizemos no nosso canal, no canal de Os Pingos nos Is, sobre se Wilson Witzel será ou não preso, o que as pessoas acham que vai acontecer. 78% dizem que sim, será preso, 22% responderam que não. Wilson Witzel não será preso, foram 152 mil votos, preso, claro, se vier a ser condenado nesse processo, mas essa é a percepção das pessoas então. Diga, Zé. Para ele ser preso aí nesse caso é a prisão preventiva, né? Imediatamente não dá para concluir o tal transitado em julgado, condenação em segunda instância até lá. Então seria prisão preventiva. Isso se ele ameaçar testemunha ou interferir no processo de alguma forma, né? Aí ele seria preso preventivamente, apagar provas, por exemplo. Primeiro eu queria falar de uma forma técnica. Este afastamento do governador Wilson Witzel provocou um debate jurídico muito importante por aqui. Debate jurídico sobre a possibilidade de um ministro do STJ, de forma monocrática, ou seja, uma canetada, afastar um governador que foi eleito por milhões de votos. Vamos tirar aí de lado a ideia do Wilson Witzel e falar de um governador eleito por milhões de votos. Poderia ser o governador de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro e os outros governadores. Mas é que alguns estados se consideram até superiores aos outros e não são. A gente vê aí nessa decisão que não são. Então, há um questionamento sobre isso. Não só o ministro do STJ, mas também ministro do Supremo Tribunal Federal, que de forma monocrática impede que o presidente da República, eleito por 50 milhões de votos, possa nomear um diretor da Polícia Federal, um ministro. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. Mas a Constituição permite, a lei permite. Sabe por quê? Naquele momento, quando o Constituinte elaborou a Constituição, ninguém poderia imaginar que chegaríamos a esse ponto que chegamos, a esse tipo de roubo tão deslavado, né? Então, lá ninguém pensava, mas agora é o momento de pensar, porque a praxe é muito perigosa
que um ministro afaste um governador, e um governador, para não dizer, porque é um governador fraco, não, um governador de um estado muito importante. Então, esse é um debate jurídico e técnico. Na quarta-feira, o plenário do STJ vai analisar, né, se o Benedito Gonçalves tinha ou não razão em afastar o governador Wilson Witzel, e depois o Supremo. Mas para o ministro Benedito tomar essa decisão, é porque ele disse, aí tem coisa, e tinha muita coisa. Eu vou te explicar aqui como é que foi esse processo. O ministro Wagner Rosário montou um sistema de inteligência artificial que rastreia em tempo real a corrupção no Brasil. E esse sistema, essa inteligência que inclusive aprende com falcatruas novas, ele vê ali empresas que se repetem em disputas em vários estados, né? As que disputam e as que ganham. A comparação de cada estado, de cada compra. Empresas que vendem e que não têm tradição de vender. Então, uma empresa que importa vinhos vender equipamentos hospitalares, isso já é um alarme. Por outro lado, endereços esquisitos ou inexistentes, outro alarme. Uma venda superior à capacidade econômica da empresa, né? Razão social, outro alarme. Uma demanda, uma compra superior à demanda do município ou do estado. Então, isso aí já entregou à Controladoria Geral um pacote repassado aos policiais e Ministério Público. É por isso que os ladrões de agora estão sendo presos ou afastados antes de gastarem o dinheiro. Antes, não deu tempo de gastar o dinheiro e nem de apagar provas. Esta é a situação do Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer aí? O plenário do STJ deve validar a decisão do ministro Benedito e discutir, entrar no mérito ali e definir uma jurisprudência se um ministro de forma monocrática pode afastar um presidente da República, pode afastar um governador, se um ministro monocrático, até onde vai esse poder monocrático de um ministro, de um colegiado, tratado na Constituição como um colegiado. Então, é um debate importante e que eu gostaria que fosse feito longe desta relação direta com o Wilson Witzel. Augusto. Longe rapidamente, né? Em primeiro lugar, eu concordo com a preocupação do Zé Maria e do Guilherme com esse negócio do alcance, em torno quais seriam os limites das decisões monocráticas e tal. Bom, em princípio, estamos todos de acordo. Agora é o seguinte, se o juiz tem o direito de tomar essa decisão, no caso está mais que justificada, e porque está comprovado que o Wilson Witzel montou um esquema criminoso em plena pandemia para roubar dinheiro do combate ao coronavírus. São visíveis ou invisíveis. Os hospitais de emergência que ele prometeu, ele pagou pelos hospitais e não construiu. Então, que o sujeito andou roubando, né? Há evidências de sobra. O que eu acho necessário é o plenário, né, o conjunto do tribunal, endossar ou não essa medida. Agora, feita essa ressalva jurídica e política, eu vou dizer o seguinte, que é um palpite que eu aposto tudo nele. Dizem que em política a morte política só vem com a morte física. Em alguns casos não, ela ocorre antes, em vida. O Witzel está mortinho politicamente. Ele não volta mais ao governo. Se ele escapar do julgamento a tempo pelos tribunais, né, por todas as instâncias, ele não escapará do impeachment. O que me preocupa é que a instabilidade política e administrativa do Rio não vai acabar com o afastamento do Witzel, já que o vice também é alvo de denúncias tão graves quanto as que resultaram no afastamento do titular do cargo. Então tem que aplicar, nesse caso eu estou com o Miro Teixeira, aplicar o rito sumaríssimo,
Você tem que dar o direito de defesa, garantir o direito de defesa, o devido processo legal, mas é preciso investigar rapidamente, não só o Witzel, como também o que fez o vice-governador, porque se os dois forem afastados, tem que ser esse ano para que haja uma nova eleição. Se deixar para o ano que vem, os dois vão ser afastados e aí a eleição do novo governador fica por conta da Assembleia Legislativa, que está infestada de malandros. Aí o pessoal pode fazer a ressalva, né? Os fluminenses andam elegendo casos de polícia com muita frequência. É verdade. Só que neste caso fica evidente que a maioria dos eleitores votou no Witzel achando que um juiz federal, ex-juiz federal, não iria fazer o que fez. O povo do Rio votou para mudar e se decepcionou. Certamente poderia merecer uma segunda chance. E é possível, sim, você apressar esse caso e julgar a tempo de fazer uma eleição esse ano. Se deixar para o ano que vem, o Rio vai ter o drama que já vive há tantos anos ampliado mais uma vez.